Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje então é pra gente conversar um pouquinho sobre O Paixão Pagou, a autobiografia precoce de Patrícia Galvão, foi publicado pela Agir. Esse aqui é um livro bem interessante, é um livro, como o título diz, autobiográfico, mas de um jeito um pouco diferente. Ele é na realidade uma carta que a Patrícia escreveu pro Geraldo em 1940. Pra quem não sabe de quem que eu tô falando, a Patrícia Galvão, ou a Pagu, ela foi uma figura muito presente na época do modernismo brasileiro. Ela chegou a casar com Oswald de Andrade, ela escreveu livros e ela foi jornalista, foi ativista política, enfim, ela era uma figura que estava por ali nesse tempo todo. Deixa eu dar datas certinhas pra vocês. Ela nasceu em 1910 e faleceu em 1962. Eu nunca li os romances dela, mas alguns nomes são, por exemplo, O Parque Industrial e a famosa Revista. Ela também tem uma biografia sobre ela que saiu, se eu não me engano, ano passado pela Companhia das Letras. Tem um filme também bem antigo dela, não sei se existe. Eu lembro que na época que eu assisti alugado em VHS da locadora, então eu realmente não sei se tá fácil encontrar esse filme ou não. Mas enfim, quando eu era mais nova, o período modernista era o que mais me interessava e ela era uma figura da época, então portanto ela também me interessava. E enfim, eu achei esse livro pra troca no Scooby, daí que veio a minha vontade de ler esse livro agora. Ela escreve essa carta então em 1940, quando ela tá saindo de uma das prisões em que ela ficou. Isso era a época do governo Getúlio Vargas, com o qual ela não concordava. E ela resolve então contar pro Geraldo, que é o novo relacionamento da vida dela, assim, eu não lembro, eu acho que na época eles não sei se já eram casados, mas enfim, era o parceiro dela na época. E ela resolve contar essa história dela, basicamente, o que aconteceu com ela e o que ela viveu, a relação dela com as crenças pessoais, as crenças políticas, a relação dela com as outras pessoas. E enfim, ela vai contar meio que a história da vida dela pro Geraldo, né? Então começa assim: Meu Geraldo, seria melhor que tudo fosse deglutido e jogado fora. Pela prisão, prisão, mundo que começa no nosso portão. Talvez não valesse a pena a gente passear retrospectivamente. Sempre implica a marcha a ré. Sou contra a autocrítica. O aproveitamento da experiência se realiza espontaneamente, sem necessidade de dogmatização. É que hoje tudo está brilhante. Eu te amo e nada mais tem importância. A exaltação desta manhã de luz cobre toda inquietação persistente. Você é um homem, eu sou uma mulher que é sua, meu homem. E, enfim, ela vai, então, se abrir, sei lá, falar com ele sobre tudo isso que aconteceu. Antes da carta começar, a gente também tem alguns textos introdutórios. Tem um texto do Geraldo Galvão Ferraz, que é um dos filhos dela, sobre como eles encontraram a carta e tudo mais. Existe um prefácio chamado A Fé e a Ilusão, o Caminho da Paixão e Pureza, de Patrícia Galvão, escrito pelo H. David Jackson, da Yale University. E tem também um texto lindo que chama Bastidores de uma Crônica, do Rudá de Andrade, que é o também filho dela contando um pouco sobre a carta e tal. Ela teve um filho com o Oswald, com o qual ela não teve muito contato quando ele era criança. E ele comenta então um pouco sobre isso. A gente tem também um caderno de imagens dela. E daí, enfim, vem a carta. No final tem também uma cronologia da vida dela e algumas notas. E, enfim, o que eu achei sobre esse livro? A gente tem ela já em 1940 retomando coisas da juventude dela e do começo da vida adulta dela. Então ela já tem um olhar, assim, de alguém que já viveu muitas outras coisas antes de chegar a contar essa história, né? O que é interessante. E ainda que ela fale sobre muitos momentos e muitos acontecimentos da época do modernismo, ela já tem uma visão diferente, né? Ela já não tá mais naquele grupo, já não tá mais naquela época. E isso eu achei ao mesmo tempo um pouco dolorido, assim, mas muito bonito também.
O que eu percebo dela também, ela era muito inquieta, talvez, no sentido de sempre procurar algo melhor e se propor a fazer outras coisas e sair do lugar e coisas desse tipo. E é interessante ver essas tentativas dela, essa busca dela e essa dificuldade que ela teve de encontrar essa verdade pra ela, sabe? E o livro então fala muito sobre esse processo de descoberta e enfim. Fala bastante sobre a vida dela, obviamente, o relacionamento dela com o filho, com o Oswald e coisas assim. Eu achei um texto muito bonito e me parece que é um texto que, além de falar muito sobre ela, fala muito sobre o tempo em que ela viveu e todas essas mudanças e todos esses sentimentos que ela tinha, enfim. É a primeira coisa da Pagu que eu leio, eu com certeza fiquei com vontade de ler a ficção dela depois disso. Aliás, se alguém de vocês conhece a ficção dela, me diz por onde começar a ler e coisas assim, que eu tô com bastante vontade de procurar esses livros. Enfim, é um livro que eu gostei bastante, caso vocês tenham interesse por esse período da nossa literatura, é um livro que eu indico. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, caso alguém já tenha lido, me avisa o que vocês acharam nos comentários e até mais. Tchau, tchau.